Tudo aquilo que provém do ego costuma separar. E tudo aquilo que provém do espírito costuma unir, unificar. Se você perguntar para uma criança de 5 anos o que ela acha, se ela prefere a união ou a desunião, se ela prefere unificar ou separar, ela vai dizer para você instantaneamente que unir é melhor. Porque esse é um sentimento e uma verdade que faz parte da natureza espiritual de quem está aqui vivendo uma experiência terrestre. Então, quando a gente fala em dicotomia, nós estamos falando de algo que sempre procede de duas coisas, de duas frentes, de dois lados. E essa é a dicotomia. Lado A, lado B. Frente 1, frente 2. Sempre tudo que existe no nosso mundo é visto dessa forma. O problema é que o ego acaba nos aprisionando. Ele cria prisões mentais, ele cria problemas, e o que poderia ser uma solução torna-se um obstáculo. Então, essas coisas que acontecem na nossa mente são coisas do cotidiano, que tem a ver com a nossa vida pessoal, nossa vida do trabalho, nossa vida afetiva, nossa família, e sempre vai existir. Não tem jeito. Enquanto o mundo for mundo, enquanto a gente estiver aqui, nós temos que saber conviver com essas armadilhas do ego que fazem parte da nossa carne. O ego está identificado com a carne. E o nosso espírito, logicamente, identificado com o Espírito Santo. Então, o que faz a dicotomia? A dicotomia, ela causa sempre a dualidade, sempre a separação. E o ego, ele não consegue entender que não existe separação. Ele não consegue ficar feliz sabendo que tudo é uma coisa só. Para o ego não existe esse conceito, uma vez que ele está inteiramente ligado com a matéria. Então, sempre há comparação. É a comparação do rico com o pobre, é a comparação de quem está numa situação difícil, que está numa situação mais fácil, é a comparação de quem é a favor de determinado partido ou movimento político e não de outro, é a separação por dogmas e crenças religiosas, e sempre a partir do ponto de vista de que o observador é quem está certo, o observado é quem está errado. Então essas separações são atitudes do ego, e que por vezes essa dicotomia nos leva a pensamentos e a sentimentos e tomar ações que desfavorecem a nossa alegria, o nosso estado de paz, de satisfação mental, pessoal, de espírito, porque nós acabamos crendo sempre nessa dualidade, de que em determinada coisa nós estamos certo e o outro está errado. Nós é que temos razão e o outro não tem. O nosso é o melhor e do outro é o pior. Mesmo quando a gente acha que nós estamos em uma situação desfavorável e o outro numa situação favorável, nós novamente vamos falar do que? Da comparação. Quem promove a comparação entre os seres humanos? É o ego. Quem gosta de separar, logicamente, não está a favor da união. Mas não é só isso. Quem está a favor da separação, da dualidade, sempre está caindo em armadilhas. Porque se eu tenho que vestir a camisa de uma causa, se eu tenho que vestir a camisa de um determinado segmento, de um determinado movimento, de uma determinada situação, onde eu digo, eu sou isso
e aqueles são aquilo. Eu defendo isso e aqueles estão errados por isso. Todas as vezes em que eu me jogo de cabeça em qualquer movimento que seja, religião, política, que são os mais famosos, entre outros, né? Movimentos de classe, e até ainda, lamentavelmente, pessoas andam se colocando em movimentos de raça, de cor de pele. Tudo isso existe para separar os seres humanos. Eu não sei você, mas o mestre, que eu sigo os ensinamentos, ele é a favor da união. Ele é a favor da paz. Ele é a favor da integridade. E quem é contra a união, ou quem está do outro lado, gosta da separação. A identificação com a carne é o princípio da dicotomia, que sempre está separando as coisas. Então, quanto mais identificado nós estivermos com as coisas deste mundo físico, sem ligar para o que existe aqui dentro, sem buscar uma referência maior, sem ter o interesse autêntico de crescermos como indivíduos, mas ficarmos no vai e vem, no ping-pong, na gangorra, sabe? Jogando e voltando, apontando o dedo, sendo criticado, e aí, quando nós somos criticados, nós não gostamos e criticamos novamente, e fica nessa briga sem fim. Tudo isso tem a ver com a dicotomia, com a separação, com a identificação de que sempre deve haver o bom, o ruim. Eu tenho razão, o outro não tem, porque do meu ponto eu vejo assim e o outro está errado. Quando a gente assumir que é melhor nós fazermos progresso, no lugar de ficarmos achando que estamos certos ou errados, de que o meu lado é melhor e de que o outro é pior, ou de que eu estou numa pior e o outro está numa melhor, nós vamos crescer como indivíduos. E aí a gente vai passar a entender realmente que a dicotomia é uma situação na qual não devemos ficar entrando, porque isso não nos favorece em nada. Temos essa consciência hoje do quanto os dois lados, a dualidade, tem nos levado ao inverso da união, da paz, da harmonia. Vamos pensar o que é que queremos fazer da nossa vida e para onde queremos levá-la, vendo se não estamos mergulhando de cabeça em conflitos, em posições, em ideologias que são criadas para nos dividir, ao invés de seguirmos a verdadeira instrução de nosso Mestre, da paz, da verdade, que nos liberta. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Um grande abraço e até a próxima.